sentar, igreja. Primeira volta, pregando a missionária Piedade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero dar uma oportunidade nesta tarde ao obreiro Romero para louvar junto com a irmã Boniele. Jesus convida para com ele viajar. Uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa. A nossa irmã Ivone já a oportunidade para agradecer o Senhor também. Glória a Deus. Passando a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela providência que Ele chegou na minha vida. Aonde ontem eu estava comentando com a esposa do meu cunhado que eu estava precisando pagar uma dívida, mas não sabia por onde, porque eu não tinha dinheiro. E eu estava com dinheiro para receber, mas não sabia quando. E quando eu vim para o culto ontem, que terminou o culto, nós fomos para casa antes da vigília. Quando eu cheguei em casa, eu recebo a mensagem que o dinheiro já tinha sido depositado na minha conta. E eu glorifico a Deus, porque eu já estava muito preocupada, porque eu tinha que pagar meu carteiro e o papel da energia, e eu não sabia por onde ia pagar. E eu glorifico o nome dele, porque eu não mereço, né, tudo que ele tem feito na minha vida, mas mesmo assim ele tem suprido a minha necessidade, e eu glorifico o nome dele. E também agradeço a Deus pela vida da minha irmã, que está aqui hoje, nessa tarde, que veio cultuar o Senhor conosco. E agradeço a minha oportunidade no Senhor Jesus. A obreira Piedade também vai estar agradecida ao Senhor nesta tarde. Glória a Jesus, eu começo, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero agradecer a Deus por esta vigília maravilhosa, a presença dele que nós passamos e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sou muito grata a Deus. E eu gostaria de pedir aos irmãos, porque uma senhora me chamou ali fora e ela pediu aos irmãos que orassem pela filha dela. O nome da filha dela é Rayane. Ela está grávida e ela disse que ela está depressiva. Louvado seja o nome do Senhor. E ela disse que amanhã no culto, à noite, ela vai trazer ela aqui, para que a gente comece a orar por ela. Eu disse, irmã, mas eu vou pedir a igreja para orar por ela agora. Ela disse, porque eu nunca fui para essa igreja não, mas eu sei que Deus ouve a oração de vocês e pode curar minha filha. Eu disse, e Ele vai curar. Louvado seja o nome do Senhor. O nome dela, irmão, é Rayane. Eu falei para ela que a igreja ia orar por ela, amém? Agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus. Então vamos orar, né, igreja? É o nosso dever. Orar, porque Deus é quem faz. Glória a Jesus, aleluia. Nossa irmã Ivane já com a oportunidade para fazer algo da parte do Senhor nesta tarde. De madrugada ao crente vai buscar poder. De madrugada ao crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com 196. Já achei uma flor gloriosa e quem a deseja mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No baile de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso
provado, excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador, muito zeloso pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um palmo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se pede o amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Eu agradeço a oportunidade. As palmas bem alegres, igreja da o Senhor que está no nosso meio. Vamos adorar o Senhor nesta tarde? Glória a Deus. Glória a Deus, com o Aleluia, louvor. Jesus. Isso é destino, adora o Senhor nesta tarde. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há um que Deus não faça pra dar de fora o que nos fez. Deus abre o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar, envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar, a vitória é sua. Começa a louvar.
nome santo do Senhor. As palmas vêm alegrar o Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar o meu Tiago para ler a palavra oficial nesta tarde. Glória a Jesus. Aqui tem trabalho para todo mundo. A seara é grande, você fez muito pouco. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Queria que vocês vão a paz de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ler aqui no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo. Provérbios número 7. Provérbios número 7. A partir do primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios número 7. Glória a Deus. É número 7, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e a prudência chama Glória a tua Deus. parenta, para te guardar. Louvado seja Deus. Até o versículo 4. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos levantar a Bíblia para o alto. Glória a Jesus. Glória a Deus Deus. amado, Deus querido, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te apresento, ó Pai, aleluia, esta leitura, Senhor. Aleluia, para a leitura oficial, meu Deus. Que nós venhamos guardar a tua palavra, Senhor, na tábua, Senhor, no nosso coração, ó Pai. Aleluia, Aleluia. Senhor, que nós venhamos viver a tua palavra, Pai. Aleluia, de acordo com está escrito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. É isso que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. As palmas vêm alegrar o Senhor. Vocês ouviram aí? O versículo 3. Ata-os em teus dedos. Glória a Jesus. O irmão Romero e a irmã Vaniel também. Nosso irmão Romero está com oportunidade. Glória a Deus. A dupla Romero e Vaniel está com oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor com o Hino Cristão 440. Faze já o seu querer. Glória a Deus. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará,
do coração, as manchas limpará, fazendo do prazer o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, e o seu poder e os seus dons te dará, de gozo Cristo se te inundará, no coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos cantar as coisas. Logo depois, o nosso irmão Evandro já com oportunidade também. Vamos acompanhar com as palmas bem alegres, Jesus Flores. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é, seu nome é Jesus. Demônio aqui não pode ficar, ele tem que sair, ele tem que sair. Porque nós temos o poder celestial, ele tem que sair, ele tem que sair. Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. Estou ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus. Glória a Deus. Quando aqui na terra se pintar, ainda continua lá no céu. Aleluia. Eu conheço muita gente que são como os fariseus, que não gostam de aleluia, é proibido, glória a Deus. Meus irmãos, queremos ver onde os pés vão se esconder, quando Cristo lá no céu aparecer. Aleluia. Estão ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus. Glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Amém, glória a Deus. Eu estou aqui, né? Eu imagino que o Senhor, eu acho que ele olha assim pra gente até sorrir, quando vê a nossa alegria, né? Deus saber, né? Deus, ele é tremendo. Porque eu creio que o nosso Deus não é um Deus de cara fechada. Ele é sério, ele é um Deus de justiça, é um Deus de fogo consumidor, mas eu creio que ele se alegra com seus filhos, né? Glória a Deus, aleluia. O nosso irmão Evandro está com oportunidade nesta tarde. Aleluia, Deus. Glória, glória. Elias diz aqui Jacó. Cumprimento os irmãos com a glória da paz do Senhor Jesus. Gostaria de louvar o hino de número 5 da harpa cristã. Número 5. Peço que os irmãos me ajudem. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo amar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sobre ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, por ti se sempre sou. Eu tudo a Deus consagro.
total. Ó, desce fogo santo, do céu vem selar. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. A nossa irmã Jéssica está com a oportunidade nesta tarde também. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó, te guardo noite e dia, não me deixarei só, pois quem em mim confia. Os meus anjos guerreiros. Senhor. Amém. Eu Aleluia. agradeço com o hino do número 3. Não dá mais pra assim. Era só para eu escutar a luz da minha festa. Amém? Amém. Plena paz e santo gozo, pleno em ti, ó meu Jesus, pois toquei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse pé do céu e terra não tem ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Deus, aleluia. O nosso irmão vai dar a oportunidade para nos trazer uma saudação nesta tarde. Aleluia. Glória a Deus. Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça.
Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu quero deixar aqui em Isaías, capítulo 54, versículos 6, 16 e 17. Capítulo 54, versículo 16 e 17. É bem conhecido esse versículo. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Eu criei um ferreiro que estopra as brasas, que fabrica armas de guerra. Eu crio também o soldado que usa as armas para destruir e matar. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está vendo aí, irmão? O que Deus faz por nós? Ele cria as armas e cria um soldado que usa essas armas para matar, para destruir. Mas a Bíblia diz que também que nada disso vai nos acontecer, porque o Senhor é conosco. Louvado seja Deus. E a Bíblia ainda diz que se alguém for ao tribunal para acusar você, você não será condenado, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Louvado seja Deus. E é como ele diz, ó: é isso que eu faço pelos meus servos, eu lhes dou a vitória. A vitória ela vem de Deus, irmão. Glória a Deus. Nunca se preocupe com as lutas, com tudo isso, porque é Deus que nos guarda. Se permitir que alguma coisa aconteça, porque Deus permitiu, irmão. Tudo que acontece neste mundo é permissão de Deus. Tudo que acontece, porque quem rege o mundo é Deus, irmão. É o Senhor que está no governo de tudo. Louvado seja Deus. Sabemos que o mundo já é do maligno, mas quem governa é o Senhor. As pessoas dão lugar para o inimigo trabalhar, mas o mundo quem controla é Deus. Tudo que acontece neste mundo é tudo permissão de Deus. É como Amós, capítulo 3, versículo 16. Pode o mal cair na cidade sem que o Senhor Deus não tenha permitido? Tudo que acontece neste mundo é permissão de Deus, irmão. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Mas é como a palavra de Deus diz: é isso que eu faço pelos meus servos, eu lhes dou a vitória. Louvado seja Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar então o irmão Romero, o obreiro desta casa do Senhor, para passar com a salva enquanto o irmão Evandro louva ao Senhor nesta tarde. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó, te guardo noite e dia. Não te deixarei só, pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó, te guardo noite e dia. Não te deixarei só, pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Bom, mais uma vez, com a santa e gloriosa paz de Senhor Jesus. Peço que os irmãos me ajudem. Deus se esqueceu, mas Ele não esquece seu. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro. Repreendeu o devorador. Ergue agora tua cabeça. Toma posse da vitória, por tua
levanta, e se chorar Ele te consola, mesmo oprimido Ele te liberta. Ele é Deus do ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salve para cima, atravessa abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até pra voar. Livre pra voar, voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus do ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus me mandou. Salve para cima, atravessa abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até pra voar. Livre pra voar, voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer, mandou eu te dizer, pare agora de sofrer. Ergue a cabeça, ergue a cabeça. E como disse, né, quando a gente está de cabeça erguida direto, por causa que se nós abaixar a cabeça, Satanás já quer se aproveitar de nós. Então nós devemos andar de cabeça erguida sempre, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar pelos dizimistas e ofertando na carne de Deus. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, na tua presença para apresentar os teus filhos, Senhor, e as tuas filhas, meu Pai. Todos aqueles que dizimaram e ofertaram, Jesus, Aleluia. para os mantimentos da tua santa casa, meu Deus. Senhor, quero te apresentar, abençoa, Jesus, os teus filhos, meu Pai. Todos aqueles que contribuíram, Senhor, com um bom coração, meu Pai. Aqueles, ó Pai, que contribuíram, Pai, alegremente, Senhor, porque eles sabem, ó Pai, que a tua casa necessita, meu Senhor. Eu te peço, abençoa aqueles para a qual também não puderam, Senhor, dizimar nem ofertar, meu Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, abre a porta dos céus para os teus filhos, Senhor, abençoa a tua obra, Jesus, para que também assim a tua obra venha crescer grandemente nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando pela cela do Senhor, né, igreja? Mas antes de orar, vamos louvar o Senhor mais um pouco. Glória a Deus. Jesus irá arrebatar o seu povo, igreja. Aleluia. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que virá Jesus, mas a sua igreja ansiosa o espera cantando, carregando a cruz.
se encontram os crentes ali. E a igreja estará vazia, os crentes estarão com Jesus no porvir. E redimida a igreja sofrida já não mais sofrerá. Pois a colheita virou, muitas luzes serão serão. O céu de glória, lugar de delícia, onde Deus está. Estaremos eternamente na glória celeste, nosso eterno lar. E redimida a igreja sofrida não mais sofrerá. Pois a colheita brilhou, muitas luzes sempre nos verão. No céu de glória, lugar de delícia, onde Deus está. Estaremos eternamente na glória celeste, nosso eterno lar. Aleluia, Jesus. Persevera, igreja, confiando no Senhor, persevera na doutrina santa do Senhor. Na obediência, porque o Senhor tem arrebatado a sua igreja. Aleluia. Vamos se pôr da igreja e vamos orar pela serva do Senhor, né? Que vai nos trazer a palavra nesta tarde. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Estenda as suas mãos para a serva do Senhor, vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Deus santo, Deus poderoso, Pai, nós te apresentamos tua filha, meu Deus, vem abençoando ela nesta tarde grandemente, Senhor. Vem usando ela poderosamente, meu Deus, vem dando a ela cada vez mais a tua palavra, Senhor. Derramando sobre ela conhecimento da tua palavra, meu Pai. Usa ela, meu Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. As palavras que ela traz, Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de louvado seja o nome do Senhor. Antes de começar a palavra, eu gostaria de adorar o Senhor com hino. E peço que os irmãos que souberem também louvem o Senhor comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, só o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o mar. Glória a Jesus.
minha proteção, meu Salvador. Aleluia, só o Senhor é Deus. Aleluia, Glória, glória a Deus. só o Senhor é Deus. Aleluia. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova a sua vida. Basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença, mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, só o Senhor é Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em Hebreus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. Iremos pular somente o 7. Aleluia. Aleluia, só o Senhor é Deus. Hebreus capítulo 11 e versículo 1 em diante, amém? Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem, porque por ela os antigos alcançaram os testemunhos. Pela fé, vamos pular para o 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cavernas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e que temeram
e que não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Deus amado, querido e poderoso Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Senhor, a glória te apresenta a tua palavra, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sempre glorificando a Deus com palmas. Aleluia, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, só o Senhor é Deus. Irmãos, o capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre a fé. Aleluia. No capítulo 11, primeiro diz assim: a natureza da fé e os exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E destes que aqui foram citados, eu destaquei alguns. Louvado seja o nome do Senhor. Eu destaquei aqui Abel, que fala no versículo 4. E pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abel, ele foi morto, irmãos, por dar a Deus o seu maior sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, Abel, ele não deu o seu maior sacrifício, o seu melhor a Deus, aleluia, para afrontar o seu irmão Caim. Louvado seja o nome do Senhor. Abel, ele queria somente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abel queria somente agradar a Deus e dar a Deus o seu melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por conta disso, seu irmão Caim o invejou. Aleluia. E assim matou Abel. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo depois de morto, a gente ainda fala sobre ele, porque ele era justo. E diz, dando Deus testemunho dos seus dons, porque ele era um homem de virtudes, era um homem que procurava agradar a Deus. Aleluia. Eu creio assim, irmão, porque para ele buscar oferecer em sacrifício a Deus o melhor, ele era assim um homem de virtudes, pois a palavra de Deus diz que ele era justo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. A palavra do Senhor fala. Aleluia. Irmão, aleluia. Eu creio que as mesmas condições que Caim tinha, aleluia, Abel também tinha. Aleluia. Mas Abel, ele preferiu, aleluia, se doar por completo e dar o seu melhor a Deus. Aleluia. Caim poderia ter feito a mesma coisa, mas ele não fez. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor fala em João capítulo 6 e no versículo 5 em diante, de uma passagem que fala sobre a primeira multiplicação dos pães. E esta é uma passagem muito linda. Louvado seja o nome do Senhor. Pois mostra também a fé de um jovem, aleluia, cuja Bíblia nem sequer o nome o fala. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus estava ali ensinando aquela multidão, aleluia, os discípulos disseram: Senhor, despede a multidão, aleluia, porque já está aqui conosco há dias, aleluia, e eles não têm o que comer. Aí Jesus disse: deles de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que os discípulos ficaram olhando para o outro e disseram: Senhor, nem se comprarmos 200 dinheiros de pão saciaria a fome desta multidão. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse: e o que tens? E ele disse que com um rapaz ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Louvado seja Deus. No livro de Marcos fala também sobre a primeira multiplicação e diz que Jesus mandou os discípulos ver se alguém na multidão tinha trazido comida.
este rapaz, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era um jovem, a Bíblia diz que ele era um rapaz. E ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo os discípulos disseram: Senhor, o que é 5 pães e 2 peixinhos perante toda essa multidão? Irmãos, porque não ia saciar a fome de toda aquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é porque veja que quando os discípulos saíram perguntando, este jovem se levantou e entregou o que ele tinha, tudo o que ele tinha. Mas ele poderia pensar consigo e dizer: eu não vou nem me levantar daqui, porque eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o nome do Senhor. É tão pouco que não dá para alimentar nem sequer os discípulos. Mas ele queria fazer algo para Cristo. Ele queria, aleluia, dar o seu melhor. E ele deu, irmão, porque ele deu tudo o que tinha. Ele deu os 5 pães e os 2 peixinhos. Aleluia. E a palavra do Senhor disse que o Senhor pediu aos discípulos que fizessem grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, foram alimentados aquela multidão. A palavra do Senhor diz que só de homem eram 4.000, fora mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor multiplicou e alimentou toda aquela multidão. Imagine como ficou a fé daquele jovem, irmão. Porque ele poderia pensar: por mais que não dê para alimentar a multidão, eu vou dar pelo menos de comer a Jesus. Mas quando Jesus fez aquele milagre, imagine como ficou a fé daquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu creio que a fé dele foi renovada. Aleluia. E eu creio que ele, louvado seja o nome do Senhor, muito se alegrou. Aleluia. Pois ele deu o seu melhor. E o melhor que ele deu, o Senhor recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor também fala de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Abraão, ele pegou a sua esposa e saiu para uma terra sem que ele não sabia nem sequer onde era essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo que ele quis somente obedecer a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Ele quis somente obedecer a Deus. Ele não perguntou: Senhor, mas para onde eu irei, Senhor? Eu estou com a minha terra, para onde eu irei? Não, ele simplesmente foi. A Bíblia diz que ele foi sem saber para onde ia. Louvado seja o nome do Senhor. E habitou numa terra alheia. Louvado seja o nome do Senhor. Bate uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmão, o amor que Abraão tinha. Aleluia. De obedecer a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Abraão, ele resolveu deixar tudo para trás. Louvado seja o nome do Senhor, para obedecer à voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele resolveu deixar tudo para trás, sem sequer perguntar a Deus para onde ele iria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Imagine, irmãos, aleluia, que foi difícil para Abraão deixar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, pois, aleluia, Abraão, ele era um homem rico. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine o sacrifício que Abraão fez, deixando tudo na sua terra e vindo apenas com a sua família para uma terra sem sequer saber onde era. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine Abraão conversando com sua esposa, dizendo que Deus, aleluia, ordenou que ele saísse daquela terra. E ela perguntando: mas para onde iremos? E ele falar: eu não sei. Deus mandou que somente nós vamos. Aleluia. Veja a obediência, aleluia, de Abraão. Pois ele nem sequer questionou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele simplesmente quis obedecer a
voz de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, irmãos, que Abraão, ele teve que deixar tudo que tinha. E sabe por que Abraão, ele conseguiu deixar tudo que tinha? Aleluia, porque ele era um homem temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não tinha o seu coração preso em bens materiais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele poderia dizer: Senhor, eu não vou deixar a minha riqueza, os meus bens, as minhas terras, para ir para um lugar desconhecido. Irmãos, a palavra do Senhor diz que ele foi e habitou numa terra estranha e morou em cavernas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, só o Senhor é Deus. Mas Abraão, ele seguiu com a sua família e abandonou tudo, deixou tudo para trás, porque Abraão tinha o seu coração em Cristo. Ele tinha o seu coração em Deus e não nos seus bens. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, né? O tesouro de Abraão estava em Deus, irmãos. Por isso que ele obedeceu a voz de Deus. Porque se o tesouro dele estivesse nos seus bens materiais, ele não teria obedecido a voz de Deus. Ele teria, aleluia, questionado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Abraão foi, aleluia, deixou tudo para trás e habitou numa terra desconhecida. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor começou a honrar Abraão. Aleluia. E outro que eu destaquei foi Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja, irmão, que pela fé Moisés, ele renunciou, aleluia, o seu reinado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele era um príncipe e provavelmente ele seria o próximo faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, por amor a Deus, aleluia, e por obediência, quando, aleluia, Moisés ouviu a voz de Deus naquela sarça ardente, aleluia, ele renunciou ao trono. Ele renunciou, a palavra diz que ele não quis ser chamado ele não quis ser filho da filha de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E depois dessa decisão, ele começou a sofrer junto com o povo, aleluia, israelita. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ele foi criado, ele foi escondido por 3 meses por seus pais, até que ele chegasse, aleluia, por uma estratégia que Deus deu aos pais dele, até a filha de Faraó. Então ele cresceu ali, naquele habitat. Louvado seja o nome do Senhor. E creio que ele teve o mesmo ensinamento que os outros tiveram ali no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E ele quis renunciar tudo. Renunciar, aleluia, o seu reino. Renunciar o seu trono. Renunciar tudo, irmão. Aleluia. Para obedecer a voz de Deus. Deus é tão fiel, irmãos, que aqui diz para obedecer aquele. Diz aqui, pela fé, no versículo 27, pela fé deixou o Egito, não tendo a ira do rei, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Porque simplesmente ouviu a voz de Deus, ele não viu a Deus. Ele creu e obedeceu aquela voz que ele ouviu na sarça ardente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu ouvi um servo do Senhor falando que no deserto, uma sarça pegar fogo é normal, porque é muito quente. Mas, aleluia, a diferença que chamou ali, aleluia, a atenção de Moisés é que a sarça ardia, mas que não se consumia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se aproximou e ali Deus falou com ele tremendamente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo ele vendo o invisível, ele creu, ouviu e obedeceu a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E renunciou ao seu trono para servir a Deus, para sofrer junto com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha, irmãos, grande chance de ser o segundo faraó.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, aleluia, ele não quis mais ser chamado de filho da filha de Faraó. A palavra do Senhor que diz aqui, aleluia, aleluia, no capítulo 24, ele diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, ele reconheceu na hora, ele quis na hora ser dependente de Deus e renunciou a tudo, irmãos. Aleluia. O Egito, ele era um país rico, irmãos, ele era um país rico. Ele foi criado ali, eu creio, do bom e do melhor, porque os escravos ali era o povo de Israel. Aleluia. E ele decidiu obedecer a Deus e sofrer junto com o seu povo, passar o que o seu povo passou. Louvado seja o nome do Senhor. Isto sendo ele ainda jovem. Eu creio que ele ainda estava em sua mocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente fala em Moisés, a gente só lembra de Moisés quando estava com aquele povo, aleluia, no deserto, onde ele passou 40 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente imagina ele velhinho. Mas, irmãos, ele recusou tudo quando ele ainda era jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos que o jovem rico que fala lá em Mateus, ele perguntou o que é que ele... Veja que ele era um jovem rico. Moisés, ele também era um jovem e ele também era rico. E ele perguntou a Jesus o que ele fazia para ter a salvação, a vida eterna. E Jesus falou sobre os mandamentos e ele disse que desde sua mocidade ele o cumpria. E ele disse: ah, mas te falta uma coisa, vende tudo o que tem e reparte com os pobres, e ajuntarás tesouro no céu. E ele não quis, irmão, renunciar. Ele não quis renunciar toda a sua riqueza para servir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não foi como Abraão, como Moisés, que renunciou a tudo para obedecer a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São grandes exemplos de fé, irmão, que nós devemos trazer para nós, para que nós não nos apegamos a bens materiais, para que nós possamos obedecer a voz de Deus, mesmo quando nós não vemos Ele. Porque, aleluia, é tremendo. Ele diz que obedeceu a voz de Deus, mesmo vendo o invisível. Ele simplesmente obedeceu, sem sequer ver a Deus. Ele foi criado com outros costumes, irmão. Ele não foi criado adorando ao Deus de Israel. Ele foi criado ali no Egito, aleluia, com costumes pagãos. E ele creu de primeiro assim em uma voz, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele renunciou tudo, deixou tudo e começou a ser totalmente dependente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estes foram o amor, aleluia, dos servos do Senhor. Por amor a Deus eles sofreram. Por amor a Deus eles renunciaram. Por amor a Deus eles deixaram tudo que eles tinham. Aleluia, tudo que agradava a eles. Por amor a Deus. Aleluia. Que nós venhamos trazer para nós. Aleluia. E ter conosco esse amor que eles tinham, irmãos, porque, aleluia, era o máximo do amor. Aleluia, pois eles renunciarem a tudo. Aleluia, para ouvir a voz de Deus. Aleluia, quando ouvimos a voz de Deus falando conosco através de um irmão, de uma irmã, aleluia, nós ainda fica, Senhor, mas como assim, meu Deus? Quando eu recebi uma revelação que a palavra que Deus entregou, aleluia, para uma irmã, e ela falou para mim, ela disse: irmã, vai ser no tempo de Deus, mas Deus disse que vai te tirar do teu trabalho. Eu fiquei pensando assim: meu Deus, e agora, Jesus? Você vai me tirar dali, e agora? Mas veja, irmão, que eu indaguei a Deus. Eu perguntei a Deus: Jesus, e agora? Eu estou perguntando: e agora, a Deus? Para Ele que é dono do ouro e da prata, aleluia, para quem me sustenta, porque não é o meu emprego, e sim Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não indagaram a Deus, irmão. Eles simplesmente obedeceram a Deus, obedeceram a sua voz.
e eles são exemplo para nós nos dias de hoje. Que nós possamos obedecer a Deus. Aleluia. Mesmo quando eles nos pedem para sacrificar. Aleluia. O que nós mais amamos. Porque, aleluia, Abraão, ele não só renunciou, aleluia, toda a sua riqueza, como mais lá na frente Deus pediu a vida do seu filho, irmão. Aleluia. E por amor a Deus, Abraão o entregou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus honrou sim a fé de Abraão. Aleluia. Mas, aleluia, ele entregou o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E que nós possamos tomar para nós esses exemplos de fé. Aleluia. Vendo todos esses exemplos de fé, irmãos, eu percebo o quanto a minha fé é pequena. Aleluia. Mas eu peço ao Senhor que Ele venha aumentar a minha fé, aumentar a nossa fé a cada dia. E que nós venhamos ter este amor por Deus, a ponto de renunciar a tudo, irmãos. Aleluia, para ouvir somente a voz de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. E eu encerro aqui e espero que Deus tenha falado ao coração dos irmãos. Agradeço a Deus minha rica oportunidade em nome de Jesus.